Então vamos lá, estamos iniciando. Vamos lá. Boa noite, moçada. Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite, Priscila. A ideia hoje, tá, moçada? A gente fazer. Eu vou resolver aquele exemplo de avaliação. Lembrando que semana que vem nós teremos uma avaliação no sábado. Vai ficar das 9 da manhã até a meia-noite, mas eu sempre deixo um pouquinho mais, tá? Até 1, 2 horas da manhã do domingo. Dá tempo de sobra pra vocês fazerem a prova, tá bom? Vamos lá. E depois a gente continua. Eu vou falar um pouquinho sobre. Isso aqui não. Sobre ligações químicas. Acredito que dê tempo da gente começar a falar alguma coisa hoje. Então, isso aqui foi um exemplo de avaliação que eu apliquei sobre os alunos da licenciatura. Vamos ver aqui. Vamos começar com essa primeira questão. Só precisaria que alguém me falasse se está enxergando. Vocês estão vendo aí? Ou escreve no chat se estava vendo, ou fala no áudio para mim. Tá vendo? Beleza. Então vamos lá. Quais foram os principais problemas do modelo proposto por Rutherford que estimulou Bohr a propor um novo modelo atômico? Justifique a sua resposta. Bem, lembrando, nós vimos alguns modelos químicos. Nós vimos alguns. Nós vimos o modelo de Dalton, vimos o modelo de Thomson, depois nós vimos o modelo de Rutherford, para depois ver o modelo de Bohr. O modelo de Rutherford era um modelo, para aquela época, um modelo avançado, porque foi o primeiro a considerar de que um átomo ele era constituído de um núcleo, com a presença de espécies neutras, de espécies positivas, um espaço grande no átomo, em que esse espaço grande era habitado por elétrons. Ou seja, já existia espaço vazio no átomo. E isso não era previsto nos modelos de Dalton e nem também no modelo de Thomson. E o que acontece com o modelo de Rutherford, ele também, né, considerou que esses elétrons que ficavam em torno do núcleo, eles desenvolviam rotas, mas que não eram bem definidas. E ele não explicava primeiro se o elétron... Primeiro que ele não explicava se o elétron estava se movimentando, né? Ele falava que ficava em torno do núcleo, mas também não falava como se movimentava, se não se movimentava, e se movimentava, se havia um choque ou não, não explicava. Porque se o elétron se movimentasse em torno do núcleo, havia a possibilidade de esse elétron se chocar com o núcleo, em função de interações eletrostáticas. Ele não explicava isso. Assim como o Rutherford também não explicava por que quando você tinha, por exemplo, nos tubos de Crookes, em que você dava uma descarga elétrica, sempre havia emissão de luz. Ele não explicava as razões de emissão de luz dos tubos de Crookes. Essas questões eram limitações do modelo de Rutherford, que fez com que o Bohr propôs um outro modelo, um modelo quantizado. Então vamos escrever isso. Vamos lá. Modelo de Rutherford era avançado para a sua época por considerar que o átomo era constituído por um núcleo
central contendo os prótons, partículas positivas, e um espaço vazio habitado por elétrons. Os modelos de Dalton e de Thomson não pressupunham acho que eu estou errando alguma coisa. Não pressupunham, não consideravam que o átomo era formado por espaços vazios, mas consideravam os átomos como partículas maciças. A questão é que o modelo de Rutherford não explicava se os elétrons em torno do núcleo desenvolviam rotas ou se estavam estacionários, nem mesmo se, ou melhor, nem mesmo como os elétrons não se chocavam com o núcleo. Também não explicava as razões da emissão de energia radiante pelos tubos de Crookes. Essas razões motivaram Bohr a propor um modelo quantizado em que o elétron desenvolveria rotas bem definidas em torno do núcleo e poderiam possuir apenas energias bem definidas, sendo que a transição de elétrons de um nível de menor energia para outro nível de maior energia somente ocorreria somente ocorreria se uma determinada quantidade de energia fosse fornecida ao elétron. Além disso, ainda considerava que o elétron, em um estado excitado, retornaria ao estado fundamental, emitindo radiação luminosa. Deixa eu acertar aqui.
Tudo bem aí? Alguma dúvida nessa questão? Certinho, professor. O problema é se fosse presencial, a gente estava lascado para responder isso, para lembrar de tudo. Nada, só ler você vai ver que dá, gente. São alguns pontos. Escreve, mas são alguns pontos. Vamos para a próxima. Ó a próxima aqui, ó. Como o elemento alumínio, isso é igual a 13, e a prata se comportariam na presença de um campo magnético externo. Classifique esses elementos em diamagnético ou paramagnético. Justifique suas respostas. Como o elemento alumínio e a prata se comportaria na presença de um campo magnético externo. Então, veja bem, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos pegar o alumínio aqui. O alumínio tem Z igual a 3. Deixa para facilitar a nossa vida. Deixa eu ver se é isso aqui. Acho que... Momento. Vamos lá. Então vamos fazer a distribuição eletrônica do alumínio. Nós vamos usar o diagrama de Linus Pauling, esse aqui. Lembrando que você começa aqui em cima e vai seguindo. Sai aqui da ponta aqui da traseira da seta, vai até a cabeça da seta e vai sempre passando a traseira da seta, a parte de trás, parte da frente, parte de trás, e você vai passando pelos orbitais, porque isso aqui é uma sequência energética dos orbitais. 13 elétrons, então a gente vai começar aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 10, 13. Agora vamos fazer do prata, da prata. Prata, Z igual a 47. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Como que eu sei, professor, que eu tô seguindo a seta aqui, tá? 4s2, 3d10, 4p6, deixa eu ver se eu já passei. 10, 20, 30, tem muito ainda. 4p6, 5s2, 4d10, agora acho que deu 10, 20, 30. 10, 20, 30, 36, 37, 38. Se fosse 10, 48, menos 1, 47. É isso aqui. Só assim explicar para vocês,
Porque mais à frente, bem mais à frente, vocês vão ter a disciplina de Química Inorgânica, que vocês vão trabalhar com elementos químicos, moléculas, que apresentam elétrons de valência em orbitais D como esse. E vocês tem uma parte da disciplina que chama Teoria do Campo Cristalino, que fala do desdobramento desses orbitais D. Lembrando que os orbitais D têm 5 orbitais, os orbitais P têm 3 orbitais. Então, nós vamos fazer, para responder isso aqui, nós vamos considerar essa distribuição. Nós não estamos considerando a distribuição, essa teoria do campo cristalino, tá? E a depender da teoria do campo cristalino, pode ser que você obtenha outro resultado. O que nós vamos falar aqui, a gente está desconsiderando isso, tá bom? Bem, veja, você fez a distribuição do alumínio e da prata. Você fez a distribuição do alumínio e da prata. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, vamos olhar primeiro o alumínio. Perceba que você tem uma camada, ou a camada de nível 1, a camada de nível 2, camada aqui de nível 1, a camada de nível 2 e aqui a camada de nível 3. Então, a camada de valência é sempre que tem um número quântico maior. Então, aqui o número quântico maior é o 3, então a camada de valência é a terceira camada. E isso já te permite definir que o alumínio está no terceiro período da tabela periódica. Perceba o seguinte, o último elétron da camada de valência, ou melhorando o que eu estou falando agora, o último orbital da camada de valência, ou seja, o orbital que está vazio ou que possui orbitais vazios, é justamente este orbital aqui, ó. Este orbital 3p, esse aqui. Beleza? Um orbital 3p ou o orbital p, ele é um orbital que possui 3 orbitais degenerados, ou seja, são 3 orbitais no mesmo nível de energia, ou que possuem o mesmo nível de energia. E isso aqui é um orbital 3p, beleza? Que tem um elétron apenas. Então, ele só tem um elétron aqui, ó. Beleza? Esse um elétron apenas, lembrando que o elétron possui um movimento de rotação em torno do seu eixo. Elétron é carga. É uma carga. Cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Se você tiver um campo magnético externo, muito provavelmente esse alumínio, o alumínio vai responder ao campo magnético. Agora vamos observar aqui a prata, né? A prata tem uma camada, possui uma segunda camada, possui uma terceira camada, essa aqui junto com essa aqui. Então, essa aqui elas estão unidas. Vou escrever aqui, ó, essa aqui com essa aqui, elas estão unidas. Depois você tem uma quarta camada, que é essa aqui, essa e essa. Então aqui você tem essa aqui é a quarta camada, mais aqui. Então aqui eu estou falando da terceira camada e aqui eu estou falando da quarta camada. E aqui ainda tem uma quinta camada, que é essa aqui. Observem que a camada de valência é a camada 5. Esse aqui é a minha camada de valência. Então, a camada de valência é essa aqui. Mas o orbital vazio, aonde o elétron está aí, o orbital vazio, é aqui, ó. É essa aqui. Pois bem, esse aqui é o orbital vazio. Esse orbital D possui 5 orbitais.
degenerados. 5 orbitais degenerados. Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais vazios. Isso aqui representaria o orbital 4D e tem 9 elétrons. 9 elétrons. 9 elétrons. Vamos fazer aqui a distribuição. Deixa eu ver se eu não fiz conta errada, né? 10, 20, 30. Tá certo. Então eu vou distribuir os elétrons. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só como são as coisas, hein? Percebam que todos esses elementos químicos apresentam orbitais que não estão completos. Todos eles apresentam orbitais que não estão completos. Ou seja, apresentam elétrons, não estão completos, mas mais do que isso, não estão completos e apresentam elétrons sozinhos num determinado orbital. Aqui eu tenho um elétron nesse orbital, aqui eu tenho um elétron nesse orbital aqui. Volto a dizer, a partir do momento em que você tem apenas um único elétron num orbital, esses elétrons que estão nesse orbital geram um campo magnético, são cargas elétricas em movimento. Geram um campo magnético que pode interagir com um campo magnético externo. Então, se vocês lembram do vídeo que eu passei para vocês, você tem um campo magnético ou um ímã que é externo, ou seja, se você tiver um prego, o prego, sem tirar esse campo magnético externo, vai tender a grudar naquele polo. As moléculas dessas substâncias também vão sentir, porque elas têm um campo magnético interno. Se, ao contrário, a prata tivesse 10 elétrons aqui, ou seja, todos os elétrons estivessem emparelhados, como esses que estão aqui nesses 4 orbitais, o fato desses elétrons estarem emparelhados, ainda que sejam cargas iguais e, portanto, se repelem, o fato deles apresentarem spins diferentes, ou seja, apresentarem rotações em direções diferentes, eles geram campos magnéticos contrários, que se anulam, né, que reduz esse efeito do campo magnético gerado pelos elétrons em movimento. Fato que essas espécies que não possuem elétrons em separado, ou que essas espécies que por alguma aventura têm elétrons, todos eles compartilhados, não responderiam a um campo magnético externo. Não é o caso da prata nem do alumínio. Esses casos em particulares, quando as moléculas são ou apresentam elétrons desemparelhados, elas são ditas de paramagnéticas. Então, essa aqui é uma molécula paramagnética. Essa aqui é uma molécula paramagnética. Além disso, né? E se elas são paramagnéticas, elas vão responder a um campo magnético externo. Se elas fossem diamagnéticas, por exemplo, como a da prata, se aqui esse um elétron tivesse um outro elétron compartilhado aqui, ela já não seria mais paramagnética, ela seria diamagnética e responderia ao campo magnético. E não responderia ao campo magnético.
externo. Então vamos colocar aqui. Como os elementos Professor, Oi. então vai ser tipo assim, toda vez que ele formar pares, vai ser diamagnética. Quando ficar, tipo, sobrando um... Não tô falando isso. Eu falei o seguinte. Toda vez em que você tiver num elemento químico, nesses orbitais que não estão completos, elétrons que estão desemparelhados significa elétrons sozinhos. Então aqui, ó, elétron sozinho. Isso aqui faz com que você tenha um campo magnético resultante, entendeu? Não é o fato de você ter elétrons emparelhados, porque aqui você tem elétrons emparelhados, mas eu tenho um desemparelhado. Então, como eu tenho um elétron desemparelhado, essa molécula vai gerar um campo magnético interno que vai interagir com o magnético externo, entendeu? Entendi, agora entendi. Então não é o Obrigada. fato Professor. de você ter o emparelhado que ele vai ser diamagnético, não. Se todos eles fossem... Quando eu falo todos, é o seguinte, se eu tiver... Eu vou fazer aqui, depois eu vou escrever aqui, depois eu tiro, tá? Se eu tivesse essa situação aqui, ó, percebe? Tudo está emparelhado. Aí já não é paramagnético. Aí isso aqui estaria errado. Aí essa molécula seria diamagnética. Mas não é o caso. Não é o caso. Tudo bem aí? Ô, professor, Sim. então, quando sobra a setinha para cima, é diamagnética. Paramagnético. Se Quando... sobrar uma setinha Isso. só, paramagnético. É paramagnética. E quando se ficar em dupla, né, no caso a última, não é. Ó, já é diazinética, né? O raciocínio que eu vou fazer aqui com vocês. Vou fazer o raciocínio. Por exemplo, se eu tivesse mais um elétron aqui, continua sendo paramagnético. Se eu colocasse mais um aqui, continua sendo paramagnético. Se eu colocasse aqui agora, continua sendo paramagnético. É sempre o último analisado, né? Não, tem que analisar por inteiro. Agora, continua sendo paramagnético. E agora? Agora não, agora é diamagnético. Mas Sim. aqui, tudo isso é porque eu tenho um orbital que tem ele é um orbital que tem 3 orbitais. Se fosse um orbital se fosse um orbital S, por exemplo, eu tivesse um elétron, ele é paramagnético. Mas se eu tivesse isso aqui, já não é diamagnético. Entendeu? Entenderam? E a questão do que eu falei para vocês do campo cristalino é o seguinte, no campo cristalino, esse orbital aqui, ó, 3, eu só vou falar, isso aí vocês precisam guardar, só vou falar para vocês saberem. No campo cristalino, esses 5 orbitais se desdobram. Você pode ter 3 orbitais com a mesma quantidade de energia e 2 com quantidade de energias diferentes desses 3. Ou vice-versa, podia ter 3 aqui na parte de cima e 2 embaixo. Aí eu não lembro o da prata, tá? Teria que verificar lá. Mas, novamente, se fosse, eu teria que fazer a continha aqui, 3, enfim, né? Seria isso aqui, aqui, aí aqui, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ainda contém um elétron aqui, você vê? Então não tem jeito, é aquilo que eu falei para vocês. Mas, novamente, né? Se eu tivesse 6, olha só como se eu tivesse 6 elétrons, 6, esses orbitais num processo num processo do campo cristalino, eu vou ocupar primeiro esses 3 de baixo. Se eu tivesse 6, ele seria diamagnético. Porque eu não vou colocar um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, depois um elétron aqui, outro elétron aqui, não. Eu vou preencher esses primeiros 3 orbitais para depois colocar na parte de cima. Por isso que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Nesse momento, nós vamos colocar todos os 5 iguais e distribuir do jeito que eu falei para vocês. É porque também vai interferir, né, o resultado de acordo com quantos de orbitais vai ter, né, o quanto de... Exatamente.
Eu entendi mais ou menos. Então vamos voltar aqui. Como os elementos alumínio e prata possuem elétrons desemparelhados, e considerando que os elétrons desemparelhados geram um campo magnético interno em razão do seu movimento. Vou colocar entre parênteses. Lembrando que cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Gera um campo magnético interno em razão do seu movimento. Então, ambos os elementos interagirão com campos magnéticos externos. Sendo assim, alumínio e prata são chamados de elementos paramagnéticos. Tudo bem aí? O professor, eu posso perguntar sobre a questão do 5S, ser a camada de valência. A camada de valência é essa aqui. Então, mas assim, os elétrons, por último, entraram na 4D porque tem que respeitar a Linus Pauling. Sim. Mas isso tem alguma explicação ou isso é uma coisa que tem que aceitar? Sim. Quando vocês forem estudar desdobramento do campo cristalino, vocês vão ver que em algumas situações, tá? Em algumas situações, pode ser sim que os elétrons vão sair desse orbital aqui e vão para cá para preencher o orbital. Mas eu não quero entrar porque isso daí é um nível mais para frente, entendeu? Vocês precisam ter mais conhecimento para vocês entenderem isso. No momento, o preenchimento vai seguir esse diagrama aqui. Por isso que eu falei, esse diagrama funciona bem, mas quando vocês estiverem falando de elementos de transição, como é esse aqui, nem sempre o diagrama de Linus Pauling vai funcionar. Principalmente quando a gente estiver falando de orbitais D. É como você falou, André, você tem esse orbital 5S. Aí você tem esse orbital 4D. Tá bom. Poderia ter um elétron daqui preencher o orbital D e eu ficar com um elétron vazio no orbital S. Está entendendo? Continuaria sendo paramagnético. Entendeu? Entendi. Aí quando chegar a hora, então, eu vou entender bem. Eu não quero envolver isso porque vocês precisam de mais conhecimento para poder compreender isso. Tudo bem, tá certo. Obrigada. Nada. Podemos avançar aqui, gente? Podemos? Escreve. Pode, sim. Obrigado. Estou me sentindo sozinho. Vamos lá. Terceiro. Uma peça metálica possui 1,2 vezes 10 a 26 átomos de sódio. Determine a massa total desta peça. Uma peça metálica possui 1,2 vezes 10 a 26 átomos de sódio. Determine a massa total dessa peça. Justifique sua resposta através dos cálculos. Está aqui, ó, sódio, número de massa 23, número atômico 11, a massa do próton, a massa do elétron. Muito bem. O que a gente precisa saber? Massa. Nós precisamos achar, primeira coisa, achar a massa de um átomo de sódio. Como que a gente vai achar a massa de um átomo de sódio? Primeira coisa, eu preciso saber qual que é o número de prótons. Número de prótons está escrito aqui, ó, 11.
11 prótons. Como que eu achei esse 11 prótons? Aqui, ó. O número de prótons está aqui. Número de prótons. Depois, número de massa. Número de elétrons. Como o elemento químico vamos considerar como neutro, tem que ter o mesmo número de prótons. Número de massa. Número de massa é igual a 23. É esse aqui. Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Pois bem. Então, vamos seguir aqui. O número de massa, 23. O número de próton, 11. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 23 menos 11, que vai resultar em 12. Então, veja, um átomo de sódio tem 11 prótons, 11 elétrons, 12 nêutrons. Então, vamos determinar aqui a massa. Massa de um átomo de sódio. Vamos lá. Vai ser 11. Vamos primeiro pegar o próton. 11 próton vezes a massa do próton. 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Mais a massa. Primeiro eu peguei a massa de próton. Agora eu vou colocar de elétron. 11 elétrons vezes massa do elétron, 9,109 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Mais, aí eu vou colocar aqui, a massa de nêutron, 12 nêutrons vezes massa do nêutron, 1,675 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Agora vamos fazer a continha. A calculadora aqui. 11 vezes 1,673 exponencial a menos 27 mais 11 vezes 909 exponencial a menos 31 mais 12 vezes 1,675 exponencial a menos 27. 3,85, se eu não errei, vezes 10 a menos 26 quilogramas. Vamos lá. Bem, então, isso aqui é a massa de um átomo de sódio. Ele está pedindo para nós calcularmos a massa de uma peça metálica com essa quantidade de átomos. Então, segundo passo, achar a massa da peça metálica a partir da massa de um átomo de sódio. Ele está falando que a peça tem 1,2 vezes 10 a 26 átomos de sódio. Então, veja, como dado, ou como dados,
você considera que que o número de átomos de sódio da peça é igual a 1,2 vezes 10 a 20. Professor, eu fiz a conta aqui, meu deu 2,089. Faz de novo aí pra ver se tá certo. 11, faço, peraí. 11 vezes 1,673 exponencial a menos 27 mais 11 vezes 909. Tá usando calculadora científica, né? Tô calculando pelo celular. Lembrando que toma cuidado, hein? Que você lembra que numa aula passada, até eu tive dificuldade de fazer no celular, né? 1,675 exponencial a menos 27. Morre, gente. Mais 11 vezes 909 exponencial a menos 31 mais 11 vezes 1673 exponencial a menos 27. Continua dando 3,85. Vou fazer pela terceira vez, tá? 11 Deve estar certo, então. 673 exponencial a menos 27 mais... Ó, a primeira conta, essa primeira conta aqui, ó, essa primeira conta vai dar 1,8403 vezes 10 a menos 26. Essa é a primeira conta. Essa segunda conta, vamos ver o que está aqui. 11 vezes 909 exponencial a menos 31. Essa segunda conta vai dar 1,00. Eu estou colocando todas as casas. 1,0099 vezes 10 elevado a menos 29. E deixa aqui. E aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Essa segunda conta, 12 vezes 1,675 exponencial a menos 27. 2, essa aqui vai dar 2,01 vezes 10 a menos 26. Agora eu vou somar os três aqui. Esse valor. O professor, Oi. na primeira conta eu também fiz aqui na calculadora científica e o último termo vezes 10 o meu deu elevado a menos 25. O senhor foi a menos 26? Vou fazer aqui de novo. 11 vezes... Eu fiz de novo, deu menos resultado. 3,85 mesmo. 1,8403 é menos 26. Exatamente. Beleza, deve ter feito alguma coisa errada aqui. 199 exponencial a menos 29 mais 2,01 exponencial a menos 26. E aí o resultado está dando isso aqui, ó, 3,85 vezes 10 a menos 26. O que acontece é o seguinte, na calculadora, deixa eu ver só aqui, gente, eu lembro que parece que não é importante, mas é importante, porque se você for fazer conta com a calculadora e não saber usar a conta calculadora, dá pau. Espera aí. Talvez a mesma... Deixa eu usar a calculadora do computador aqui que eu posso... Calculadora... Vocês estão enxergando, né? Sim. Estão enxergando? Tá. Vamos ver se eu consigo fazer a conta por aqui. 11 vezes 1,673
volta? Lamentável. Nu. Deixa eu fechar tudo esse negócio, senão vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 1. Ainda bem, né? Vamos fazer a conta aqui de novo. 11 vezes 1,673 vezes, abre parênteses, 10 elevado a menos, deu menos 27. Tá, ele não considera. Eu tenho que digitar. Vocês, dá uma coisinha, no celular aparece igual, tá aqui ou não? No celular. No meu celular, não. Não aparece. Também não, no meu também não. No celular vocês têm essa opção aqui, ó, que eu tô passando o mouse. Essa aqui, ó. Não, No meu professor, é bem básico. Se você virar o celular de horizontal, você vê a científica. Na científica, tem que virar, você não deixa ele de pé, não. Deixa ele deitado. Aí ele vai passar pro módulo científico. Aí nesse módulo científico, vê se tem isso aqui, ó. Tem, acabei de ver aqui. Tem esse EXP? Sim. Então vamos mudar então. Se tiver, é melhor. No meu tem só o E, sem nada. Só E. esse E aqui, ó. Tem um EX? Um EX? No meu É, tem não. EX, não. É esse aqui, ó. EXP, não é, não é esse E, não. É esse aqui, ó. Não, não tem não. Não tem? A minha não tem, não. Tem o chapeuzinho do elevado, não serve, não. É, o chapeuzinho do elevado. Então eu vou ter que. Então espera um pouco. Deixa eu desenhar aqui. Eu vou ter que pegar o meu celular também pra fazer, porque senão vocês não vão conseguir fazer a conta. Não. Professor, na calculadora científica eu uso o quê? Na calculadora científica, você pode usar esse aqui, ó. Se você, eu vou escrever aqui pra você, ó. 1,673 exponencial a menos 27 vezes 11. Você pode fazer essa conta. Ó. 11 vezes 1,66. Ah, mas ele separou, né? Ah, ele fez toda a conta duas vezes. Ó. Por isso que o do Gabriel tava dando menos 25. Mas ele fez duas vezes a conta, tá vendo? Ó, tem 11 vezes 1,673 vezes... Tá, a conta tá errada. 11 vezes... Vou abrir parênteses aqui. 1,673 exponencial a menos 27. Fecha parênteses. Igual. Ó, tá vendo aqui? O professor exponencial não precisa colocar o 10, não? É só Não colocar precisa, menos 27? não precisa. E veja bem, ó, aqui eu não sei como que eu vou mostrar. Deixa eu ver se é aqui que ele vai mostrar isso. Aí, 1,84 vezes 10 a menos 26, tá vendo? Meus também, que não é calculadora. Vocês viram o que eu fiz aqui? Vou repetir de novo. Quem tem calculadora científica, não é o celular. O celular é outra coisa, hein? Você vai fazer vou fazer essa conta aqui, ó. 11 vezes. Pior que agora ele tá fazendo o E aqui. Não adianta eu fazer isso aqui não, porque vai dar pau. Pronto. 11 vezes. A parênteses. Ele tá colocando isso, não tem nada a ver com isso. Ah, é porque eu mudei aqui, ó. Pode deixar. 11 vezes. Abre parênteses. 1,840
0,03 exponencial. Veja que eu não estou colocando 10, eu cliquei só exponencial. Menos. Ai, cabeção meu. Não é 184 não, meu filho. 673 exponencial menos. Ó, o menos não é esse menos, é esse aqui, ó. Na calculadora científica tem também. 27, fecha parênteses. Aperta igual 1,8403, 10 a menos 26. É isso daqui, ó. E aí você vai fazer a mesma conta. Agora, deixa eu fazer no celular. Vou colocar quem tem no celular. Só um minutinho. Calma aí, professor. Esse menos aí fica onde na calculadora? Esse aqui, ó. Pode ver que tem dois menos. Tem esse menos e tem um que é o menos junto com mais. Ou, desculpe, né? Quem tem a Cássio, É, a minha é Cássio. a Cássio, na parte superior esquerda tem um menos entre parênteses. Isso. É esse menos. Ah, beleza. Agora deixa eu fazer na calculadora aqui. Deixa eu ver se tem mais. Ai, ai. Já na calculadora não, só tem um menos só. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui para explicar para vocês. 11 vezes, abre parênteses, 1,673 vezes abre parênteses 10 menos 27. Aguenta firme aí, gente. Menos 27. Professor, você falou que aonde que tem esse menos na Cássio? Na parte superior esquerda tem um menos entre parênteses. Parte superior esquerda. Ah, sim, achei. Valeu. Achei. Porra, bicho, por que ele me... Aqui, ó. Eu vou escrever aqui no chat pra vocês, tá? Quem tem calculadora, como você vai fazer. É mais difícil, mas é a vida, tá? É a vida. Você vai fazer isso aqui, ó. 11 vezes, abre parênteses, 1,673 vezes, abre parênteses, 10 cadê o chapeuzinho? Elevado, abre parênteses, menos 27, fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses. 11 vezes 1,673. 11,1673 vezes 10 menos. Ó, faz desse jeito na calculadora científica do celular. Aí vai dar certo. Professor, Oi. quando na calculadora científica, a minha é caruída, mas enfim, é igual. Quando dá um número muito grande, tem como diminuir ele, né? Onde que aperta? Aí você, na calculadora científica, deixa eu ver aqui. Você tem uma função. Deixa eu ver, vezes 1 exponencial menos 10. Vamos ver o que vai dar. Tem uma função na calculadora, mais ou menos na parte também, no meio da sua calculadora, ainda do lado esquerdo. Está escrito assim, ENG. ENG. Vê se você encontra essa teclinha. Encontrei. Se você clicar nela, você vai ver que ele vai mostrando para você em forma científica, tá vendo? E para você voltar, se você apertar o Shift, que é na parte superior esquerda, Shift e clicar o ENG, ele vai voltando. Pode verificar. Achou aí? Sim. Então essa é uma maneira de você mostrar por formas exponenciais.
uma das formas. Você não está fixando a forma dele mostrar na forma de exponencial, não, tá? Sabe que eu tenho um colega que dá um curso de exponencial muito. Vou lá pro Paulo dar um curso para vocês, viu? De calculadora científica. O curso dele é muito bom. Uma hora você destrói isso. Ei, Bruno. Pode falar. Quer falar, Bruno? Alguma coisa? Beleza. Então vamos continuar aqui. Cadê? Onde? Ô, professor, Oi. o meu tava dando menos 25 e eu coloquei o 10. Colocou aonde? No elevado a... É na Isso. calculadora científica? É É. no celular ou na calculadora? Não, na calculadora científica. Agora deu certo. Não coloca o 10, aperta exponencial. Aperta essa opção que chama EXP. Entendeu? Que aí vai dar certo. Beleza, entendi aqui, valeu. E aí o resultado vai ser... isso aqui vai ser o resultado de um átomo. Bem, o que a gente precisa fazer agora? Achar a massa da peça metálica a partir da massa de um átomo. Então eu tenho agora que achar a massa da peça metálica a partir da massa de um átomo e considerando o número de átomos de sódio da peça, que é 1,2 vezes 10 a 26 átomos de sódio. O que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu só verificar se esse número mesmo. 1 vezes 2 vezes 10 a 26. Eu vou ter que fazer uma regra de 3 agora. Por que uma regra de 3? Eu sei que um átomo de sódio equivale ou tem a massa de 3,85 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Lembrando que esse K do quilogramas é minúsculo, tá, gente? Não é maiúsculo, não. Agora, se lá na peça eu tenho 1,2 vezes 10 a 26 átomos, 26 átomos de sódio, qual que será a massa da peça? Que eu vou colocar como X aqui, ó. Então veja, isso que nós estamos colocando agora, é uma regra de 3. Isso aqui é uma regra de 3, ó. Um átomo de sódio pesa isso. Como você descobriu essa massa aqui? Fazendo a conta aqui de cima. Fazendo essa aqui, ou seja, nós obtivemos essa massa, considerando o número de prótons do átomo de sódio e a massa de um próton, 11 elétrons com a massa de um elétron, 12 nêutrons com a massa de um nêutron, para chegar nesse resultado aqui, ó. Isso aqui é a massa de um átomo de sódio. Mas a peça tem 1,10 vezes 10 a 26 átomos. Então, qual que é a massa da peça? Eu vou ter que multiplicar a massa de um átomo com esse número total de átomos aqui. 1,2 vezes 10 a 26, exponencial a 26, vezes 3,85, exponencial a menos 26. Se eu não fiz conta errada, a peça tem 4,62 quilogramas. Essa aqui é a resposta. Dúvidas? Tudo bem, gente? Pode repetir, por favor? Nós calculamos, primeiramente, a gente precisa achar a massa de um átomo de sódio. Então, nós precisamos aqui achar a massa de um átomo de sódio. Para você calcular, só um minutinho.
Nós precisamos achar a massa de um átomo de sódio. Para você achar a massa de um átomo de sódio, tá aqui a conta que nós fazemos. Você pega o número total de prótons e multiplica pela massa de prótons. Essa massa é a massa de um próton. Pega o número de elétrons, total de elétrons do sódio, multiplica pela massa de um elétron. Pega 12 nêutrons vezes a massa de um nêutron. Professor, mas essas massas aqui onde você pegou? Isso aqui é dado. E esse 11, 11, 12? Isso aqui nós calculamos, porque o número de prótons, onde você pegou isso? É o número atômico aqui, ó. E esse 12 aqui, esse aqui, ó, que é o número de nêutrons, eu calculei. Número de massa, que é esse 23, isso aqui, ó. 23 é o número de massa. Esse 23 é o número de massa, que é igual ao número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, você fazendo a continha, usando essa fórmula aqui, eu vou achar o 12, que é o número de nêutrons. E aí eu vou calcular o valor de um átomo de sódio. Calculado um átomo de sódio, eu sei que um átomo de sódio tem esta massa. A peça foi informada que tem 1,2 vezes 10 a 26 átomos de sódio. Qual que é a massa desse 1,2 vezes 10 a 26? É só fazer x aqui, é só multiplicar em cruz aqui, ó. Vai ficar 1,2 vezes 10 a 26 vezes 3,85 vezes 10 a 26 vai ser igual a 1 vezes x. Então, o resultado da multiplicação já é o valor de x, que é 4,62 kg. Tudo bem? Sim, sim. Tranquilo, professor. Então, caminhamos. Uma lâmpada de vapor de sódio de alta pressão tem uma potência de 600 watts. Isso aqui são dados, são informações importantes, hein? São os dados aqui. Você tem uma lâmpada, é uma lâmpada de sódio que tem uma potência de 600 watts. 600 watts equivale a 600 joules por segundo. Se 7,3, 10 a 19 fótons forem emitidos pela lâmpada, então ele está falando, é outra informação. A lâmpada emitiu 7,3 vezes 10 a 19 fótons. Se 7,3 vezes 10 a 19 fótons forem emitidos pela lâmpada, quanto tempo a lâmpada ficou em funcionamento? Sabendo que a luz emitida tinha um comprimento de onda de 589 nanômetros. Outra informação. O comprimento de onda da lâmpada. Agora vou ter que mudar a coloração disso. O comprimento de onda da lâmpada era igual a 589 nanômetros. E aí ele pergunta, veja, ele está falando, você tem uma lâmpada de sódio que emite esta potência. A lâmpada emitiu essa quantidade de fótons neste comprimento de onda. Qual que é o tempo que ela fica funcionando? Então, a primeira coisa que você precisa ter para resolver isso como raciocínio é encontrar a energia emitida por apenas um fóton de sódio. Para você fazer e determinar isso, né, a energia de um fóton de sódio,
você precisa usar essa equação. Comprimento de onda isso aqui mesmo. Comprimento de onda é igual a constante de Planck vezes frequência ou constante de Planck. Ops, estou fazendo coisa errada, na verdade, né? Meu filho. Só um minutinho, gente. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui tá errado. Tá certo o que a gente precisa. A gente precisa encontrar a energia emitida. A energia. A energia emitida, ela é definida. Ela é definida como a constante de Planck, H, vezes velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Comprimento de onda é isso aqui. É essa equação que a gente vai usar. Bem, a constante de Planck, vamos fazer aqui. Tá aqui a informação. Ó. H é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Vezes a velocidade da luz. Tá aqui, ó. Esse C é a velocidade da luz, aqui nessa equação. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Eu vou dar só, antes de continuar aqui, só falar um negócio para vocês. Eu não sei se vocês têm esse sentimento. E eu vou falar isso aqui para aqueles que têm esse sentimento, para poder diminuir um pouco do estresse. Quando eu era aluno, e um professor fazia a conta, como eu estou fazendo agora, e colocava unidade, me dava ojeriza, eu ficava todo estressado. Porque você mistura número com letra. Então eu vou pedir para você o seguinte, não se ojerize por causa disso. Faça a conta primeiro, coloca as contas, depois você olha para as letras. Mas você precisa colocar essas unidades, porque se você não colocar as unidades, vai dar ruim. Beleza? Comprimento de onda. Foi informado o comprimento de onda aqui, ó. 589 nanômetros. 589 nanômetros é a mesma coisa que você escrever 589 vezes 10 a menos 9 metros. Então, veja, esse eninho pequenininho aqui do lado do metro equivale a 10 a menos 9. Então, isso aqui, ó, eu posso vir e colocar aqui no denominador. Essa conta que nós precisamos fazer. Então, vamos primeiro multiplicar os números. 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes 3 exponencial 6.063. Desculpa aí, gente. Aqui, Vitória, de vez em quando tem uns pipocos. 6,63 vezes 10 a menos 34 vezes 3 exponencial a 8 dividido por 589 exponencial a menos 9. Esse resultado vai ser isso aqui, ó. Três vírgula 37 7 vezes 10 a menos 19. Agora nós precisamos colocar unidade. Você precisa colocar unidade agora. Agora você olha para as letras. Perceba o seguinte. Este metro com esse metro a gente consegue cortar. Ó. A gente simplifica. Esse segundo com esse segundo aqui, ó. Vendo que está dividindo, tá vendo? Metro dividido por segundo. Então esse segundo está embaixo aqui do metro. Eu posso cortar esse segundo com esse aqui, ó.
vai ficar apenas Joule. Apenas J de Joule. Essa é uma unidade de energia. Então tá aqui. Joule é uma unidade de energia. E esse resultado indica o seguinte: um átomo, não é um átomo, um fóton emitido pelo átomo de sódio, é sódio, né? É, sódio, ele emite uma quantidade de energia que é 3,377 vezes 10 a menos 19 joules. Um fóton. Então, segundo, que agora nós vamos fazer o seguinte, não respondemos ainda o que ele está querendo, porque ele está querendo o tempo que a lâmpada fica funcionando. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer agora é encontrar a quantidade de energia luminosa emitida por 7,3 vezes 10 a 19 fótons. Professor, Oi. aqui na calculadora deu 3,3769. Não, Aí desculpa, é isso mesmo. Tá, eu posso colocar aqui hoje. Então, na minha Não. também deu. Não, É porque eu aí arredondei fica menos o negócio. 18, aí eu ia perguntar Não, eu se arredondei. porque só considera os 4 primeiros números Não, e aí na aumenta um exponencial. Não, eu sugiro que vocês usem o que saiu na calculadora. Eu que arredondei. Entendeu? É que Só ficou que a menos 18. o meu deu elevado a menos 37. Deu o mesmo valor, tipo, 3,3769, só que deu elevado a menos 37. Não, você tá O falando meu da foi a menos calculadora do 18. celular? Sim. É. Meu calculador científico acabou a bateria. Eu tenho que colocar. E o meu ficou a menos 18, professor, no... Calma aí. Vamos fazer de novo. Pode ser problema de idade. Espera aí. Dificuldades Mas meio que deu em errado. usar calculador. Espera aí. Vou fazer de novo. Às vezes eu errei. Isso só acontece na sua aula, professor. Dividido por 589 exponencial menos 1. Não, é menos 19 mesmo. Em quantas casas depois da vírgula e não precisa ser notação, não, né? Na prova. Notação científica. Eu sugiro que sim, porque senão, sabe como você ia escrever esse resultado aqui, ó? Você ia ter que escrever 0,19 zeros para depois escrever 33769. Mas notação é 2 casas só depois da vírgula, né? Não, notação científica é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. O que você está falando é significância do número. A significância do número pode ser depois, pode ser 2 vírgulas. Duas casas depois da vírgula. Não tem problema não. Mas veja, eu coloquei 7, eu estou usando 3 casas. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e a minha sugestão é o seguinte: faça as contas com todas as casas. Na hora de mostrar o resultado, aí você pode mostrar com 2 casas depois da vírgula, entendeu? Professor, tem como você fazer Entendi. igual que você fez lá em cima? Tipo, calcular o resultado de cima e depois pela dividir? pela calculadora do celular? Sim. Pra ver se... Porque eu já fiz 3 vezes e tá dando menos 37. Espera De novo. um momento. 6. Ó, para ficar fácil quem tá no celular, primeiro faz a conta de cima só. 6,63. Misericórdia. Vezes. Não tem que colocar, tipo, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Tem. Então, não é só que não tá dando resultado. Já fiz 3 vezes. Calma aí. 10. Não vamos ficar tão ansiosos que não dá certo. Menos 34. Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. 6,63 vezes 10 menos 34. Vezes... O de cima deu 1,989 elevado a menos 25. Calma aí, eu tô fazendo aqui. Vamos ver. Tá. 10 elevado a 8. Dá 1. Ai. Deu isso mesmo?
Deixa eu ver aqui. 1,989 elevado a 10 a menos 25. Isso. Deixa eu tentar dividir aqui. Dividido por 589 vezes... Agora deu o resultado. Depois de 3 vezes tentando. Não, é assim mesmo. Menos 9. Deu 3,3769 elevado a menos 19. Deixa eu escrever aqui no chat, para quem tá com o celular, precisa fazer essa conta aqui. A primeira, 6,63 vezes 10 exponencial menos 34 vezes 3 vezes 10 vezes 10 elevado a 8. Aí você pega o resultado dessa conta, vai dar um resultado. Aí você vai colocar assim, dividido. Deixa eu ver aqui, eu não sei. Deixa eu ver se eu encontro aqui o dividido, gente. Eu vou colocar dividido assim. Vocês vão ver, porque na calculadora o dividido é aquele sinalzinho tracejado. São 2 pontos e no meio dos 2 pontos, né, tem uma barrinha, enfim, um hífen aí. Aqui eu não tenho isso aqui no meu teclado aqui. Dividido por 589 vezes, abre parênteses, 10 menos 9, fecha parênteses. São essas duas contas. Faz a conta aqui de cima, vai ter um resultado, aí você coloca dividido por 589 vezes 10 é menos 9, 10, chapéuzinho, menos 9, fechado, e aperta igual. Tudo bem? A gente não acabou ainda não. Sim. Encontrar a quantidade de energia luminosa emitida por 7,3, 10 a 19 fótons. A gente sabe que a energia de um fóton é essa aqui. E de 7,3, 10 a 19 fótons. É a regra de 3. Novamente. Vamos fazer aqui uma regra de 3 aqui. Um fóton emite 3,3769 vezes 10 a menos 19 joules. Só que quanto vai emitir 7,3 vezes 10 a menos 19 fótons? Quantos? Então, veja, aqui nós vamos novamente ter que fazer uma multiplicação em x. Multiplica isso com isso e multiplica isso com isso aqui, ó. Então, você vai ter aqui 7,3 vezes 10 a menos 19 vezes 3,3769 vezes 10 a menos 19. Isso aqui vai ser igual, olha só, vou ter que colocar aqui, ó, fóton, isso aqui joule, e aqui um fóton vezes x. Vou até colocar ponto, e o ponto vai representar o vezes. Isso aqui é menos 19, isso aqui é menos 19. Então, vamos fazer a conta. 7,3 exponencial menos 19 vezes 3,37
69 exponencial a menos 19. Então, x vai ser igual 2,46 51,37 vezes 10 a menos 37 joule. Ah, eu errei um negócio. Não é menos 19, é 19. Isso vai dar uma diferença enorme. Vou fazer a conta de novo. 7,3 exponencial a 19 vezes 3,37 69 exponencial a menos 19. 24,65 137 joule. Vou repetir de novo. 7,3 exponencial a 19 vezes 3,37 69 exponencial a menos 19. 24,65 137. Terceiro passo. Encontrar o tempo que a lâmpada ficará funcionando. Como que a gente vai fazer isso? Perceba o seguinte, ele falou que a lâmpada, lá no exercício fala que a lâmpada tem uma potência, foi dado que a lâmpada tem uma potência, a lâmpada possui a potência de 600 watts ou 600 joule por segundo. Ora, se ela tem uma potência de 600 joules por segundo, significa o seguinte. Você vai fazer uma outra regra de 3. Outra regra de 3 aqui. Qual que é a relação? Ora, você tem a lâmpada para funcionar, 1 segundo, ela precisa de 600 joule. Então, em 1 segundo, a lâmpada vai funcionar. A lâmpada funciona 1 segundo se for concedido 600 joules. Ora, se for concedido 24,65 137 joule, qual que vai ser a concessão aqui do tempo? X. Ou seja, nós vamos fazer novamente uma multiplicação em cruz. Eu vou ter que multiplicar 1 segundo por esse número e 800, ou melhor, 600 por x. Então vai ficar aqui 24,65 137 joules vezes 1 segundo vai ser igual 600 joules vezes x. E aí, vamos pegar 24,65 e dividir por 600. A lâmpada iria funcionar 0,04108 segundos. Ou, se você converter isso para número científico, ou na forma de exponencial, seria 41,08 milissegundos. Ou seja, você não ia nem perceber de tão rápido. Ela ia piscar. Né? De maneira bem simples, esse tempo aqui, e você ia ver ela piscar. Apenas isso. Tudo bem?
Tudo bem, gente? Ok. Sim, professor. Sim, Mas professor. aqui, o Oi. milissegundo é só o M também, igual metro? Aí confunde, né? Não, isso. Não, mas veja bem, ó. Vou te escrever aqui, para não te confundir a cabeça. Se fosse escrito assim, ó, isso aqui é uma unidade, milímetro, beleza? Não, sim, milímetro, tranquilo. Então, assim, a primeira letrinha aqui é sempre uma letrinha de, vamos assim, que indica alguma uma subunidade. Então, essa segunda é metro. Esse M aqui não é metro. Isso daqui é 10 a menos 3. Esse eminho. Se não fosse eminho, fosse eninho, assim, como está o nanômetro. Se fosse isso aqui, não seria 10 a menos 3. Seria 10 a menos 9. E isso aqui seria 10 a menos 3 metros. E isso aqui seria 10 a menos 9 metros. Não, é só sobre assim, a nomenclatura. Se aparecer só MS, é Milissegundos. milissegundos. Mas se for M barra S, seria Não, barra metros por não. segundo. MS. Se fosse, se fosse Pera, isso aqui, eu tô ó, a gente. comparando, Ops, calma aí. eu tô querendo comparar uma coisa com outra, entendeu? Não dá pra comparar. É, Isso aqui é diferente, ó. Isso aqui que você tá falando é diferente. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Totalmente diferente. exatamente, é porque é muito parecido. Aí tem que saber se diferenciar. Só, é isso que Mas. eu queria falar. Então. Assim, não, realmente não dá. Por que que não dá? Aqui é metro por segundo. Não é aqui. Aqui não é. Do jeito que eu deixei aqui, não é metro por segundo. É metro. Não é metro aqui, é milissegundo, entendeu? Mas olha Sim, só a não, diferença. você desculpa. É só porque eu não conhecia essa unidade, entendeu? Eu nunca tinha trabalhado, mas enfim, sabia que existe o MILI, né? Mas é porque eu não Não, conhecia. não, Mas tá tudo bom, bem. professor, Não tem obrigado. problema não. Mas tem que perguntar mesmo. Se vocês não sabem, vocês têm que perguntar, viu, gente? Não, não é, pelo amor de Deus, hein? Se quiser, pode deixar em segundos ou tem que Pode, claro que formar? pode. Eu só Ah, tá. deixei milho para mostrar para vocês, para fazer um pouquinho de sentido para vocês, só isso. Tá. Não tem problema não. Quem que fez a pergunta? Foi você, Patrícia, que fez? Sibeli. Sibeli, eu sei. Não, foi a A Priscila, né? pergunta foi Priscila. Então, É, Priscila, você só entendeu o que finalzinho. eu falei? Entendi. Aham. Então, ó, Milissegundos. metro, isso aqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Entendeu? É diferente. Isso aqui é uma unidade de velocidade. Vocês vão ver ainda, tá? Em física. Isso aqui é a unidade de tempo. É milissegundo, que é metros por segundo. Quando a gente, sei lá, você pega um carro, não sei se você dirige, mas lá está em quilômetro por hora, mas poderia estar em metros por segundo. Entendeu? Então, Sim, é só assim para a gente ter atenção, isso, entendeu? Que é parecido. isso. Por exemplo, você não vai encontrar isso aqui, ó. Porque se tiver isso aqui, M por M, isso aqui a unidade é nada, porque metro dividido por metro, entendeu? Aham, não, tá entendido. É só porque era uma novidadezinha para mim aí, eu Não, tá perguntei. ótimo. Pode perguntar, Falou. não acho ruim não, tem que perguntar mesmo. Podemos continuar aí, gente? Então vamos pra frente. Vamos. Coloque em ordem crescente os íons S2-, na verdade, ó, presta atenção, hein, ó. Coloque em ordem crescente os íons, não são os elementos químicos, são os íons. S2-, Cl-, P3-, S1, 4- em termos de raio iônico. Justifique de forma sucinta. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar isso aqui primeiro, de novo. Deixa eu fazer outra coisa aqui primeiro. Vamos fazer a distribuição dos... Uai.
Vamos fazer a distribuição dos elementos. Olha, veja bem. Isso aqui é tática para responder essa questão em qualquer uma outra. Vai trabalhar com íons, faça a distribuição eletrônica dos elementos químicos neutros. Vou repetir de novo. Vai trabalhar com íons, faça a distribuição eletrônica dos elementos químicos neutros. Deixa eu entrar aqui na internet para achar tabela periódica. Isso aqui é tão pequenininho, né? Jesus. Esse aqui. Aqui tá bom. Olha só. Primeiro que nós vamos ter que fazer é o enxofre. Então, nós precisamos saber o número atômico do enxofre. Enxofre, ó, 16. 16. Então, número atômico 16, o enxofre. 16. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2, 10. Aqui já passou já. 10, 4, 10, 16. Vou fazer a distribuição eletrônica primeiro dos neutros, depois a gente vem fazendo dos íons. Cloreto, vamos pegar o cloro. Número atômico, cloro, 17, ó. 17. Tem que precisar, vamos pegar isso aqui. Cloro. 17, veja que tem um próton a mais, vai ter um elétron a mais. 5. Fósforo. Fósforo. Vamos ver aqui o fósforo. 15. Fósforo 15. 15 significa que tem um a menos do que o enxofre. 4. E por último, silício. Silício 14. Então, vamos fazer umas mudanças aqui para ficar tudo em ordem crescente. Silício. Professor, você botou o cloro igual ao enxofre. A gente tinha que tirar um, não? Lamentável. Obrigado. E aqui o cloro não é cloro, é silício. Silício 14. O professor, ela quis dizer que você colocou no fósforo 16. Tem um elétron sobrando. Deixa eu ver aqui, espera aí. Espera um pouquinho. Fósforo 15. 10. É verdade. Sobrando 3. Obrigado. 14, 10, 2. Deixa eu ver se está tudo certo. Bem, primeira coisa, né? Deixa eu colocar em ordem aqui. Menor lá em cima. Aí depois vou vir esse. Aí vou colocar esse aqui embaixo. Esse. E esse. 14. 10, 14, 15. Mais 1, 16, mais 1, 17, mais 1. Agora vamos fazer os elétrons.
ou melhor, os íons. E eu vou mudar aqui a cor para fazer uma cor diferente. Então, veja, não é silício, vai ser silício 2 menos 4 cargas negativas. Veja, 4 cargas negativas. O orbital P está com 2 elétrons, mas o orbital P pode ter 6. Aqui caberia mais 4 elétrons. Ficaria com 3p6. Tudo bem aí? O raciocínio? Cadê vocês? Tudo bem aí o raciocínio, gente? Certinho. Vou fazer aqui o de baixo. Vou constituir agora o P3 menos. Vou mudar de cor também. Esse aqui vai ganhar 3 elétrons. 3 elétrons pode caber nesse P3 aqui, ó. Vai ficar com 6 elétrons também. Vamos verificar agora o enxofre. O íon do enxofre é o S2 menos. Vai ganhar 2 elétrons. Esses 2 elétrons podem ficar também no final. E aí pode ficar aqui no final também. 6 elétrons. E aqui eu vou fazer agora o cloreto. Menos. Vou colocar um elétron apenas. Esse um elétron pode entrar aqui dentro desse orbital P. E aqui vai ficar 6 também. Então, perceba o seguinte. Ele está pedindo para a gente trabalhar com os íons. Então, agora nós vamos olhar os íons. Olhar os íons significa que eu vou olhar onde está verde. Ou seja, eu vou olhar esse aqui, vou olhar esse aqui, né? Esse aqui também, e esse aqui. Que agora eu fiz a distribuição das espécies iônicas. Oi? Todos quando, tipo, vão colocar íons, completa a camada, porque todos ficou com 3p6. Nenhum não passou pra... necessariamente. Eu não posso olhar assim. Pode acontecer isso, tá? Pode. Mas pode ser, vamos supor que eu pegasse um elemento químico que em vez de 4 elétrons eu colocasse 5. Aí eu colocaria 4 aqui, completaria 3p6, aí eu iria colocar mais um elétron no orbital 4s. Eu iria pular aqui, tá vendo? Tem 3p, ó. 3p, o próximo é 4. Então eu colocaria esse elétron no 4s. Ah, tá. Entendi. É porque todos aí deram iguais no final. Mas foi feito de propósito. Ah, tá. Foi feito de propósito. Entendi. Veja bem, Tá por bom. que foi feito de propósito? Perceba que todos os íons têm o mesmo número de elétrons, correto? Vocês estão vendo que a camada de valência, toda ela está preenchida? Sim, ficou tudo igualzinho. Ó, camada de valência, 8 elétrons. 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 Qual que é a camada de valência deles? Camada de valência, ou nível da energia, N igual a 3. E a N igual a 3 em todos. Todos eles são N igual a 3. Todos. Esse aqui também é N igual a 3. Esse aqui também é N igual a 3. E o de baixo também é N igual a 3. E aí você vai ficar pensando, mas aí, como que eu vou verificar agora quem que é o maior? Qual que é a única diferença aqui agora? Qual que é a única diferença? Aqui é o momento da gente errar, né? Não é na hora da prova. Aqui vocês podem errar. Qual que é a única diferença que vocês estão vendo agora? Responde, moçada. Professor, a diferença é que uns têm um maior íon, então eles puxam mais o elétron para o núcleo.
núcleo Tudo bem, das últimas isso é uma camadas, é isso? diferença. Isso é uma diferença. E qual a outra diferença? As posições deles? Não. Qual a outra diferença? Olha para a distribuição e olha para tudo que eu escrevi no verdinho aí. Olha e vê que tem uma diferença. Compara, passa o olho aí para você ver. O que você tá A única vendo de diferença diferente? que eu vejo é que o vermelho tá, tipo, Não é o o Z tá vermelho. igual. Não é o vermelho, é o verdinho. Comparar os verdinhos. O número atômico? O número atômico. O número atômico. Olha só. Z14. Z15. Z16. Z17. Vocês conseguem observar isso? Vejam bem, o número de elétrons é o mesmo. A camada de valência é a mesma. O que é diferente aqui? Só o Z, só. Não precisa nem, eu vi, que vocês têm razão, tem diferente é o número de íons aqui, ó. Eu estou saindo de 4 menos para menos. Ou seja, eu tenho um elemento químico que está com 4 elétrons a mais e outro que está com 1. Outro que está com 2. Mas você olhar, ver isso daí, você pensar o que está acontecendo, pode te dar, sabe, dor de cabeça para entender o que está acontecendo em nível molecular. Olha para o número de prótons. O S4- tem 14 elétrons, 14, desculpe, prótons. O Z tem 15 prótons. O fósforo tem 15 prótons. O enxofre tem 16 e o cloro tem 17. O que indica você sair de 14 para 16 prótons? O que o núcleo vai puxar mais fortemente ou mais fracamente os elétrons? O cloro vai puxar mais. O cloro vai puxar mais os elétrons. Por quê? Porque eu tenho mais carga positiva. Se o cloro vai puxar mais, ou o cloreto, na verdade, né? Se o cloro negativo aqui, que é o cloreto, puxar mais fortemente esses elétrons, todos eles, ele vai ter maior ou menor raio iônico. Menor. Menor, exatamente. Então, quem tem maior Z, com o mesmo número de elétrons, vai acabar tendo uma ação eletrostática mais forte sobre os elétrons, vai puxar mais os elétrons, e aí o raio iônico vai ser menor. Então, o raio iônico do cloro é menor em comparação ao do S2-, que tem um raio iônico menor se comparado com o P3-, que vai ter um raio iônico menor do que o S14-. Por quê? Porque o S14- é aquele que tem menor quantidade de prótons. Tá entendido isso, gente? Sim, mas entre o cloro e o cloreto, eu buguei aqui. Qual que vai ter menor raio? E o cloreto, entre o cloro e o cloreto. Aí a gente vai comparar vermelhinho, porque a gente aqui está pedindo para a gente comparar só os íons, então é só os verdinhos. Mas se a gente fosse comparar cloro com cloreto, olha a diferença. Qual que é a diferença entre o de cima e o de baixo? É o número atômico? Ou o número de prótons, aliás? Não, só de elétrons. Não é o número de prótons, é o número de elétrons. Bem, tudo bem. Então eu aumentei o número de elétrons. Eu aumentei o número de camadas de energia ou subcamadas? Não. Não, continua 3 aqui, ó. 3, 3. Eu só aumentei o número de elétrons. Agora, pergunta. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência no verdinho e 6 não. Eu tenho 8 elétrons na camada de valência no verdinho e 7 elétrons. Só que eu tenho 17 prótons. Se você calcular todos os elétrons aqui, eu tenho 17 elétrons aqui no vermelhinho e 18 elétrons no verdinho. Sendo que eu tenho 17 prótons. Concorda que no verdinho vai faltar um próton? Concorda? Vai sobrar um elétron lá. Eu tenho menos prótons, mais elétrons no verdinho. Vai ficar uma carguinha a mais negativa, né? Vai ficar negativo, porque eu tenho mais um elétron. Ou seja, vai ter um elétron perambulando, sofrendo menos ação do próton. Concorda? Sim. Pois é, então. Aí isso faz com que o raio seja maior.
Porque esse elétron vai sentir menos energia atrativa, porque esses 17 prótons vão puxar os 17 elétrons, e claro que aí esse um elétron a mais vai ficar mais energético e vai acabar fazendo com que o, o, o íon tenha um raio iônico maior. Entendeu? Entendi, professor. Valeu. Obrigada. Mas aqui o exercício não é esse, tá? O exercício aqui é para a gente comparar os verdinhos. Então, nesse caso, a gente vai escrever aqui o seguinte, tá? Coloque em ordem crescente os íons. Então, crescente significa que a gente vai sair do menor para o maior. Crescente significa Cl-, que é o menor, e o maior, vamos seguindo aqui. Aí vem o enxofre 2-, depois P3-, depois S4-. Aí, agora eu vou colocar... deixa eu pensar, né, antes de colocar aqui, espera aí. Tá errado, tá vendo? Não é esse sinal, não. É esse aqui. Cloreto é menor do que o sulfeto, que é menor do que o fosfeto, que é menor do que o silito. Essa aqui é a ordem crescente. Ordem crescente dos íons. Bem, qual que é a justificativa? Todos considerando que todos os íons possuem o mesmo número de elétrons em suas camadas internas, N igual a 1 e N igual a 2, e camadas de valência, N igual a 3, mas que os íons possuem números atômicos, número de próton diferentes. Então, o íon que possui maior número atômico, Z, que é igual ao número de prótons. Então, o íon que possui maior Z atrairá ou exercerá maior atração sobre os elétrons, apresentando menor... Só um minutinho aqui, deixa eu diminuir isso aqui. Então, o íon que possui maior Z exercerá maior atração sobre os elétrons, apresentando menor raio iônico. Nesse sentido, o cloreto
Cl- possui o menor raio iônico, enquanto o Si4- o maior raio. Menos. Tudo bem aí, gente? Bem, se vocês não tiverem Ok. dúvida, vamos fazer um intervalo agora. Daqui 15 minutinhos a gente volta, tá bom? Pode ser? Sim, Então, vamos fazer um break aqui. Estamos encerrando a primeira parte. Daqui a pouco a gente volta, termina os exercícios e vê um pouquinho sobre a ligação química. Até daqui a pouco, moçada. Vamos fechar aqui a gravação.